Bem, olá e sejam todos bem-vindos e bem-vindas de novo ao Festival Política. Estamos aqui numa sexta-feira, dia 16 de outubro, mas a gravar esta conversa previamente. Para ver se seja uma conversa mais ou menos de uma hora, em que vamos estar a falar sobre como nos movemos na cidade em direção ao futuro. Vamos ficar com um pé em Braga e o outro na pandemia, que continua a agitar o nosso mundo e o nosso dia-a-dia, e que deixou marcas, algumas delas mais profundas que outras, na mobilidade urbana. E vivenciou essa pandemia, e vivenciou a necessidade de reorganizar o espaço público, de humanizar a cidade, e colocou algumas transformações que iam demorar um bocadinho mais de tempo, tirou essas transformações do papel e pô-las na prática, como a criação de redes cicláveis e o aumento do espaço pedonal como alternativa ao transporte público e principalmente ao transporte privado. Vamos ficar na companhia de vários especialistas na área da mobiliário e do urbanismo. Espero que esta conversa seja interessante, que nos possamos interromper uns aos outros e, sobretudo, aprender alguma coisa. Contamos com, curiosamente, mais dois Mários, além dele. Um deles é de Braga, que é o Mário Meireles, e é bike maker de Braga, ou seja, por outras palavras, uma espécie de vereador da bicicleta. Apesar de não ter qualquer afiliação à Câmara, trabalha diariamente a defender os direitos dos velocípedos através das redes sociais e através da Associação Braga Ciclável, da qual é presidente. Está a meio de um doutoramento em sustentabilidade do ambiente construído na área da mobilidade nas cidades. A sua tese de doutoramento tem tudo a ver com mobilidade urbana, sustentável e com a cidade de Braga. O Filipe Moura, também compõe esse nosso painel, é professor no Instituto Superior Técnico, onde também lidera aquele que é, se calhar, o melhor laboratório de investigação a nível nacional sobre mobilidade e urbanismo na cidade. São 14 investigadores que, diariamente, podemos assim dizer, que procuram perceber melhor a mobilidade urbana, analisando o comportamento de quem se move na cidade através de modulações matemáticas e outras ferramentas. Já o Mário Alves, o terceiro Mário desta conversa, é membro da direção da MUBI, que acho que toda a gente que se sintonizar nesta conversa vai saber o que é, a Associação pela Mobilidade em Bicicleta, mas é também uma associação que defende, no fundo, também uma cidade mais humana e a mobilidade pedonal. O Mário é também presidente da Associação Estrada Viva, uma espécie de liga de associações que reúne vários grupos ligados à cidadania rodoviária, mobilidade segura e sustentável. Também é do técnico, mas também esteve em Londres e já trabalhou com algumas cidades do norte a sul do país, em projetos de mobilidade, especialmente ciclável e pedonal, e com a comunidade escolar. Bem, é sempre difícil resumir várias pessoas em tão pouco tempo, mas se algum erro se tiver feito algum erro, digam-me e corrijam. Não sei se ficou aquém alguma apresentação, se querem fazer algum reparo. Tudo bem? Sinto-me profundamente lisonjeado. Obrigado, Márcio. Muito obrigado. Obrigado. Não, é engraçado como o Mário Alves mandou-me uma bio assim, muito completa. Isso que tens depois que cortar, não é? Tive que tentar ver o que é que fazia mais sentido, como é que eu podia reduzir aquilo a pouco. Eu mando uma grande e depois cortam à vontade. Bem, eu acho que fazia sentido começar por Mário Meireles. Aqui vamos ter que usar apelidos, porque senão fica complicado. Acho que ele é quem melhor conhece a cidade de Braga, onde nós estamos neste momento, virtualmente, claro, mas onde nós estamos. E começava por pedir uma espécie de radiografia da cidade, ou seja, como é que a cidade se move, quais são os seus pontos fortes, pontos fracos,
que tens para dizer? Eu vou partilhar aqui o ecrã só para não... Tens que me deixar partilhar, Mário. Só para poder também ser mais fácil a algumas pessoas que não conheçam ou que conheçam menos bem a cidade, e também para dar aqui um enquadramento de algumas situações que eu vou falar. Portanto, nós estamos em Braga, no norte do país. Somos cidade, ou pelo menos a sua fundação remonta a 16 a.C. O concelho é grande e, como podemos ver, não é todo o concelho denso. Temos uma parte mais consolidada na cidade, que tem aqui o seu limite a vermelho. Mas, voltando um bocadinho atrás, a cidade nem sempre foi assim. Portanto, nós, nos anos 30 do século passado, tivemos a abertura de uma Avenida da Liberdade, que era um conjunto de várias ruas pequenas e acabou por ter várias casinhas a serem destruídas para darem depois lugar a prédios. Aliás, aquela igreja que se vê ali ao fundo já não existe, foi ela própria desmantelada e foi reduzida, foi depois transformado ali naquele sítio um centro comercial. E, portanto, numa altura em que havia meia dúzia de carros, as pessoas que na altura, que ainda existem e que se recordam desta transformação, dizia que havia meia dúzia de carros na cidade de Braga, e a verdade é que foi aberta uma avenida que hoje tem cerca de 6 vias de trânsito. A mesma coisa depois na Avenida Imaculada Conceição, parte daquilo que em Braga conhecemos como a rodovia. Ela começou a ser implementada em 1950, tudo isto pelo Santos da Cunha, e portanto começou-se depois a haver novas mobilidades, pessoas a andar muito de bicicleta, pessoas a andar muito a pé, muito de transporte público, porque Braga tem uma forte história a nível de transporte público. Tivemos por cá, acho que quase todos os tipos de transporte, desde o carro americano, puxado depois a tração motora, depois o elétrico, os trolleys, enfim, e agora os autocarros. Depois tivemos a construção do Feira Nova, que acabou por abrir uma nova avenida, isto já em 1989, e portanto aquilo que aconteceu depois de 89 foi a construção de alguns túneis e viadutos para que as pessoas no interior da cidade pudessem evitar os cruzamentos. Não sei se conseguem ver assim, se calhar melhor. Os cruzamentos. E portanto, o que é que acabámos por ter foi uma cidade dividida em 4 cidades. Portanto, nós temos a parte histórica, aquela que está fundada desde 16 a.C. e depois teve sucessivas alterações. Temos a cidade dos serviços, que foi numa altura em que se abriu a Avenida da Liberdade, pegou-se em alguns serviços e o Tribunal, na Segurança Social, e deslocalizou-se para aí também para a cidade que crescia para sul. E depois temos a cidade da parte universitária, cortada pela Júlio Fragata e onde tem o Braga Park, e depois a parte de Lamaçães, onde muitas das pessoas que acabaram por vir estudar e depois acabaram por ficar por cá por Braga, acabaram por ficar ali em Lamaçães, uma zona, como o nome indica, lamacenta, portanto, com muita água. E mesmo esta própria Júlio Fragata e o próprio Braga Park são construídos em cima de uma zona com muita água e, portanto, com grandes problemas quando acabamos por fazer fundações de prédios, etc. Temos ali um dos prédios mais altos da cidade que já teve que levar reforço de betão. Ao lado do Braga Park há bombas a bombear água todos os dias, portanto, por algum motivo lá. E, portanto, temos uma cidade muito curtinha, muito pequenina. Hoje o centro da cidade acaba por ser a Rotunda das Piscinas, que é bastante feia, digamos assim, para ser o centro de uma cidade, mas acaba por ser o ponto onde, se nós traçarmos uma circunferência com 5, 6 km, temos toda a cidade densa, e, portanto, acabamos por em 2, 3 km para um lado e para o outro conseguir nos deslocar. Portanto, em 6 km nós tínhamos aqui toda a cidade e muita população da cidade a residir, cerca de 50% da população. Hoje temos um concelho com 181.000 habitantes, 37 freguesias, 1.340 km de estradas e 8 km de infraestrutura para bicicleta. A nível da cidade, com 11 freguesias, temos 50.000 lugares para automóveis, 27.000 na estrada, na rua, e a última vez que contei 180 lugares para bicicletas, mas agora nas últimas semanas surgiram mais alguns.
Portanto, o que é que isto se traduz? Traduz-se em 519 veículos por 1000 habitantes e 65% da população a fazer as deslocações de automóvel, porque também toda a infraestrutura e toda a cidade foi sendo construída para induzir esse tipo de mobilidade. A verdade é que nós não temos muitas viagens, quer dizer, temos 350 mil viagens por dia, dados de 2013, sendo que dos 78% eram internas ao concelho. Portanto, a maior parte das viagens realizavam-se no interior do concelho e poderiam muito bem ser feitas em vários modos mais sustentáveis. Mas temos 160 mil dessas viagens feitas de carro, e depois temos números como, por exemplo, temos um atropelamento a cada 3 dias, sendo o terceiro concelho com maior sinistralidade rodoviária, apesar de sermos o 7º concelho mais populoso. Somos o terceiro concelho com mais poluição, e somos o concelho mais jovem do país. E, portanto, toda uma preponderância aqui para termos mais pessoas a utilizar até a própria bicicleta ou andar de transporte público, porque as deslocações acabam por ser efetivamente curtas. Temos uma infraestrutura desconexa, não há efeito de rede ciclável, e portanto acabamos por ter aqui uma facilidade da utilização do carro que também nos leva a utilizá-lo mais, não é? Andar na cidade de Braga de bicicleta acaba por ser um desafio. Eu faço todos os dias, é verdade, faça chuva ou faça sol, independentemente dos dias, a cidade é conhecida no país como o Penico de Portugal, não é? Mas temos 195 dias sem chuva na cidade e depois há dias em que chove miudinho, mas um impermeável e um bom calçado resolvem. Eu costumo dizer que não há mau tempo, há mau equipamento. Portanto, eu acho que há muitos desafios. Esta parte agora que nós vivemos do Covid, da pandemia, podia ter sido um motor para implementar algumas transformações nas nossas avenidas, porque temos avenidas francamente largas e em que pode ser readotado o espaço público nessas avenidas, mas acho que se perdeu aqui um bocadinho a oportunidade para fazer essas transformações. E há projetos, há dinheiro, há financiamento comunitário, há possibilidade de fazer essas alterações, e é preciso investir mais em infraestrutura, quer para a utilização da bicicleta, quer para a utilização do transporte público, para que esses dois modos se tornem mais eficientes do que o carro na cidade de Braga. E eu acho que temos aqui uma cidade com tudo o que é necessário para poder estar ao nível de outras cidades europeias em termos de mobilidade, mas falta o clique. Sim, falaste aqui uma coisa que eu retive, que foi o facto de a cidade ter mais ou menos 6 km, onde vivem, assim, Sim. onde vivem 50% da população, ou seja, havia aqui uma oportunidade gigantesca para a bicicleta e também a mobilidade pedonal ser quase a forma como as pessoas se moviam na cidade. Também eu acho que é uma cidade que, apesar de ter algumas subidas, uma parte dela é plana, não sei, com erro. Sim, eu estou a falar desta parte mais central, não é? Uhum. Portanto, não no estádio, mas na parte de cima do estádio, onde fica a cadeia, até ao estádio 1º de Maio, e depois entre ali a zona de acesso às autoestradas, em Ferreiros, e a zona para lá da universidade, porque a universidade eu considero que já fica dentro da cidade, ali em São Pedro d'Este. Toda essa zona acaba por ser densa e plana. Claro que não estamos a falar em inclinações de 0%, mas está tudo abaixo dos 6% e é possível pedalar nessa cidade. Não estamos aqui obviamente a falar em subir o Bom Jesus ou vir desde o Cávado até à cidade. Isso são outro tipo de deslocações, claro que também têm que ser tratadas, mas há outras formas de fazer mobilidade para essas deslocações, com parques periféricos, com bons transportes públicos. E assim, o carro tem sempre que ter lugar na cidade, não tem é que ter, considero eu, 80% do espaço público dedicado só ao automóvel. Portanto, nós temos uma avenida da Liberdade, uma avenida da Imaculada Conceição,
qualquer avenida que falemos em Braga, nós temos cerca de 20% dedicado ao peão e 80% dedicado ao automóvel. E esta ditadura do espaço público não convida ninguém a utilizar outro tipo de modo de transporte. Até para ir a pé para a escola ou para o trabalho, acaba por ser perigoso. Nós aqui há uns tempos estivemos aqui na rodovia, aqui na Avenida João 21, um senhor com um Porsche francês, isso foi notícia, que passou em excesso de velocidade por colegas meus que iam dentro do carro e acabou por se despistar e embater numa daquelas pontes pedonais que quadriplicam o percurso do peão e levantar a ponte. Por acaso não ia ninguém a passar naquela via de bicicleta, nem ia ninguém a passar na ponte a pé, porque senão podia ter levado com o Porsche ou ter ganho para o susto, não é? E nós não podemos estar a aceitar velocidades de 150, 160, 170 km por hora que estão registadas oficialmente, numa via que é de 50 km por hora e que circula ao lado de escolas, ao lado de zonas com supermercados, de entradas de casa, em pleno centro da cidade, a rasgar a cidade. Acho que uma coisa não combina com a outra. Uhum. Como é que, isso, pegando aqui só para nessa questão de seres o Bike Mayor do Braga e a que ganhaste com um prémio recentemente, parabéns. Como é que consegues manter a motivação diária através dos vídeos que fazes, das publicações que fazes? Aliás, a Braga Ciclável no Facebook tem sido bastante ativa recentemente, com uma série de exemplos que publica quase diariamente do que se está a fazer de bom naquelas cidades. Como é que consegues manter essa motivação e esse otimismo numa cidade aparentemente tão difícil de mudar? Olha, Mário, é uma excelente questão. Primeiro, a questão do seu Bicycle Mayor é uma organização internacional, portanto, da qual eu também faço parte e não tem qualquer tipo, como disseste ao início, não tem qualquer tipo de ligação ao município. Sou também presidente da Braga Ciclável e acho que tanto isso como a questão de eu usar a bicicleta todos os dias, de eu ter estudado esta parte da mobilidade nas cidades e da parte da utilização da bicicleta nas cidades. E também o facto de eu já ter tido uma má experiência em cima de uma bicicleta, são coisas que me levam a não deixar largar, digamos assim, esta causa. Mas eu diria que o ponto principal acaba por ser a minha filha, porque eu não nasci em Portugal, nasci na Suíça, sou filho de pais imigrantes, toda a minha família, todos os meus pais, meus avós, etc., é toda a gente aqui de cima do norte, mas eu tive a felicidade de nascer na Suíça e eu desde muito pequenino que aprendi a ir para a escola sozinho e aprendi as regras de segurança e havia algumas questões que íamos aprendendo e víamos que a cidade também se preparava para nos dar segurança. E eu aqui não vejo isso. Eu levo a minha filha para a escola, eu quando vou com a minha filha, eu confesso, vou muitas vezes pelo passeio de bicicleta porque não me sinto seguro a ir na estrada com ela. Tanto que eu já fui atropelado por um carro e ganhei 8 parafusos numa perna por causa disso. Enquanto que se for com ela eu acho que nunca me desculparia por lhe acontecer alguma coisa, percebes? E eu acabo por entender porque é que as pessoas não deixam os filhos ir para a bicicleta de escola ou até de bicicleta ou até mesmo a pé. Portanto, há aqui também uma questão da autonomia das crianças e do futuro, não é, que está em causa. Há um professor que eu gosto muito que até diz que nós estamos a criar que tipo de crianças, não é? Em redomas de vidro, que entram no elevador, entram no carro, saem à porta da escola, às vezes até mal estacionados os carros, que não conhecem a cidade depois, não conhecem as vivências, não vivem as ruas. Como tu partilhaste ontem, o Michael até a dizer que as ruas antigamente eram um ponto de encontro, de convívio. Um espaço público. Exatamente, hoje isso não é, há medo, há um medo instalado de utilizar as estradas e as ruas e de usufruir delas, não é? E de sair a pé, de caminhar, de sair de bicicleta. As pessoas têm medo de andar de bicicleta nas estradas. Ponto assente, tem medo. Acho que tanto aqui como em Lisboa, como em qualquer cidade que seja. Em Lisboa agora se calhar as coisas estão a mudar e começam a ter menos medo, mas ainda há zonas que existe medo, não é? E acho que isso é o principal ponto, que enquanto que houver medo e enquanto for mais rápido ir de carro e mais seguro, digamos assim, as pessoas vão optar por esse modo de transporte.
também disseste aqui uma coisa e o Frescano Painel pode interromper à vontade, que na Suíça habituaste-te a ir a pé para a escola e habituaste a essa realidade. Há dias comentava com um amigo meu que o facto, eu na minha experiência, eu a certo ponto, eu só conhecia o conceito de ir para a escola de carro, ou seja, não havia mais nenhuma opção para ir para a escola, até certo ponto comecei a pensar, mas se calhar a bicicleta pode funcionar, ou o transporte público. E acho que o facto também de as próprias crianças só conhecerem uma realidade e estarem tão habituadas a ela que é difícil de saber que há mais opções, isso também dificulta que elas não levem os pais olha pai, eu quero ir para a escola de autocarro, ou quero ir para a escola a pé, porque a escola é mesmo ao lado de casa, ou quero ir de bicicleta, e se calhar se os filhos também podiam fazer essa pressão junto dos pais, não sei, é uma ideia um bocadinho para pensarmos nela. Sim, podes ter, mas quando tens um atropelamento a cada 3 dias... Sim. Mas há muitas escolas que tecnicamente há aquelas escolas de bairro, ou seja, há muitos pais, provavelmente, que levam os filhos à escola de carro e que não era necessário levar em carro porque a escola é 2, 5 minutos de casa. Sim, aqui é tudo perto, umas coisas das outras, as escolas é muito difícil. Claro que há sempre gente que mora mais longe e tem mesmo que vir de carro, mas tens aqui muita gente que era só atravessar as avenidas e não vão. Não, eu cheguei a participar com a professora Ana Paula na tese de doutoramento dela, aliás, uma experiência que fez na escola de Lamaçães. E nós chegamos a juntar a PSP, a fazer ciclobus, ou seja, de manhã tínhamos 4 pontos que íamos de bicicleta com 2 PSPs e um adulto, apanhávamos as crianças e chegávamos até à escola. E no fim houve um balanço sobre essa situação, até tivemos cá mais pessoas, e o que os pais todos diziam é: mas você acha mesmo que eu vou deixar o meu filho passar naquela ponte que chega ao Minho Center com 4 vias e depois tem que virar na rotunda para a escola e vir de bicicleta no meio do trânsito? Nem pensar nisso. Sim. Quer dizer, e era um caminho de 500 metros, se tanto. Mas depois eu cheguei a conhecer gente que trabalha na Câmara que fazia 500 metros de carro, porque também tinha um restaurante e à hora do almoço podia ter que ir carregar, fazer compras para o restaurante e precisava do carro. E eu nesse aspecto até brinco às vezes um bocadinho, dizendo que as pessoas que trabalham na Câmara são umas privilegiadas, porque todo o centro histórico, ou grande parte do centro histórico, tem taxas de estacionamento à superfície, mas depois há um parque de estacionamento para os funcionários da Câmara que é completamente gratuito e que tem poucas limitações. Portanto, quem chegar pode estacionar o carro. E isso também, quer dizer, quem acaba por estar nas decisões e a trabalhar na parte técnica das nossas cidades, acaba por ter ali uma indução da mobilidade, não é? Venham lá de carro que tem aqui o estacionamento gratuito. Se calhar era preferível dar o passe gratuito ou dar-lhes uma bicicleta e taxar aquele estacionamento. Mas lá está, mais uma vez, é o medo das pessoas e é a facilidade de utilizar o carro na cidade. Sim. Eu se calhar meti agora aqui uma colherada, só para sustentar aqui um bocado o que o Mário Meireles disse. Uma dos últimos trabalhos que nós fizemos lá no U-Shift foi precisamente estudar a questão de como é que nós conseguimos promover a transferência modal dos miúdos até adolescentes, da dependência do automóvel para transportes coletivos. E, portanto, para além de tudo aquilo que o Mário disse, que é verdadeiro, não é? Que é esta questão de se nós queremos criar adultos ou futuros adultos com maior disponibilidade, digamos, para as suas locações modais, há aqui uma forte convicção, e a literatura começa a ser bastante, digamos, profícua nisso, de que tem que intervir desde cedo, não é? Ou seja, não é porque nós os vamos proibir de andar de automóvel
que eles não vão andar de automóvel no futuro, não é disso que estamos a dizer. O que se sabe, ou também não é porque andaram de automóvel que não vão usar transportes públicos no futuro. O que se vem a confirmar é que quando estão expostos a mais modos desde ter idade, está correlacionado com uma maior utilização de vários modos no futuro. E, portanto, o que vai reforçar esta ideia de que não é uma questão de proibição, é uma questão de pelo menos dar alternativas boas. E isso é uma política pública. Tem que acontecer. Porque se não fizermos isso, ficamos na dúvida. Eles poderão ou não poderão fazer outro tipo de mobilidade. Okay? E a prova do que eu estou a dizer, pelos vistos o Mário e o André, não pensava em andar de outra maneira que não fosse o automóvel particular e hoje em dia anda de bicicleta. Portanto, fez a sua mudança. Mas fez por uma carolice e porque se questionou. E nós não sabemos quantas pessoas e quando se vão questionar sobre isso. E, entretanto, vamos cavalgando no automóvel pelas cidades e gerando este movimento de que o Mário Meirelles falou, da indução da procura, não é? Quanto mais eu tenho capacidade, menores são os custos, quando a coisa custa menos eu quero mais. E, portanto, a indução provoca este tipo de coisa. Portanto, quanto mais capacidade do automóvel, mais procura vai haver e mais recursos ao automóvel irá haver. E, portanto, é, digamos, um ciclo que é difícil de travar. E a prova de que mudar mentalidades é difícil, eu vou, se calhar, aproveitar para partilhar aqui o meu ecrã e ir ao site da TomTom. A TomTom, suponho que toda a gente saiba do que é que se trata. Não sei se já estão a ver o ecrã. Uhum. Sim. Sim. Ok, isto está para aqui bloquear. Ok, não, já está. E, portanto, aqui temos, portanto, o TomTom são aqueles GPS com navegadores que permitem definir rotas entre uma origem e um destino, e esta aqui eu fui buscar os dados de Braga. O que me interessa não é tanto nesta fase olhar para como é que está o tráfego em tempo real em Braga, estava mais interessado em olhar para as variações que aconteceram desde o ano passado, em termos da procura da utilização do sistema rodoviário. E aqui temos o nível de congestionamento atual comparado com os últimos 7 dias. Portanto, a linha a vermelho dá-nos aquilo que aconteceu esta semana, este ano, já num período pós-confinamento, regressa a uma atividade relativamente normal em Braga. E, portanto, e depois temos a tracejada, embora não se veja se calhar muito bem através da partilha de vídeo, temos aqui, se olharmos para ontem, que foi feriado, uma semana normal teria aqui aquele pico cotado com a típica forma de camelo, não é? Com as duas bossas do pico da manhã e do pico da tarde, que curiosamente em Braga é invertido. Normalmente o pico da manhã é mais elevado do que o pico da tarde, a chegada ao trabalho é mais concentrada do que a saída do trabalho, e eu aqui se calhar vou pedir ao Mário Meirelles para me explicar que fenómeno é este, que eu não entendo, que será um problema da aquisição dos dados, não sei, mas estes dados são recolhidos em tempo real por quem tem estes aparelhos da TomTom, e que todos os veículos comerciais e muita gente vem com estes dispositivos instalados. E, portanto, nós vemos que não há uma grande alteração face à média da mesma semana do ano passado, em 2019, pré-confinamento. E se nós olharmos depois, aqui neste gráfico, em que nas abscissas nós temos, portanto, no horizontal, temos as várias semanas do ano, não é? Desde o início de janeiro até hoje, em que temos aqui no dia 8, hoje não, o último registro, que é de 5 de outubro, de ontem, o que nós vemos é que aqui, até esta semana 11, foi o período de pré-confinamento do início do ano. Esta cinzento temos a semana, digamos, do maior confinamento, as semanas de maior confinamento, e depois, até a partir do final de junho, no início de junho, temos o período de desconfinamento, em que estas bolas a azul o que significam é uma redução de tráfego por comparação com a mesma semana de 2019. E, portanto, no início do ano as bolas eram tendencialmente vermelhas, o que vem confirmar
o aumento da procura automóvel em Braga, e de repente a queda abrupta que nós verificamos por causa do confinamento, e depois as bolas vêm ficando cada vez mais pequenas, o que significa que há um retomar do tráfego. E aquilo que nós todos especulávamos, não é? É se as novas formas do teletrabalho, se o desfazamento da ida para o trabalho e para as escolas, o desfazamento dos horários de início e de fim de atividade laboral, vinham de alguma forma reduzir estes picos. E portanto, globalmente o tráfego até poderia não mudar muito, mas mudaria sobretudo nos picos, não é? E o que se verificou é que ao fim de algum tempo voltamos ao mesmo ponto. Ou seja, a diferença no dia 5 de outubro de 2020 face a 5 de outubro de 2019 é nula. E, portanto, estou curioso em saber como é que isto vai evoluir com o período do Natal a chegar, se este novo pico da pandemia não voltar a obrigar a reduzir. E, portanto, isto de facto é a grande preocupação, e volta à questão da mudança dos hábitos, e aliás esse é que é o grande motivador do trabalho que fazemos no nosso laboratório, é precisamente como é que nós podemos mudar os comportamentos. E a mudança dos comportamentos tem que sempre ter aquelas duas vertentes, do pau ou dos paus e da cenoura, ou das cenouras, e que neste caso em particular de que estávamos a falar é efetivamente trazer condições para as pessoas circularem em segurança. Último ponto antes de passar a palavra, dois últimos pontos antes de passar a palavra ao Mário Alves, que tenho a certeza que tem muita coisa para dizer em relação a isto. Em relação à circulação em bicicleta, a Rosa Félix, que também é pós-doc, está a fazer o seu pós-doutoramento lá no laboratório, mas é já uma pessoa de referência em Portugal na área do modo ciclável, para além de ativista incansável, um dos grandes resultados da dissertação dela foi, ao inspirar-se na pirâmide de Maslow das necessidades básicas de qualquer ser humano, fez o paralelismo com aquilo que são as necessidades básicas de alguém que gostaria de andar de bicicleta. E eu não vou cansar-vos com isto, mas tal como Maslow, na sua base temos as necessidades fisiológicas, portanto básicas para uma pessoa poder respirar, comer, fazer tudo aquilo que um ser vivo precisa fazer, vai evoluir até o pico da sua pirâmide, que é a realização pessoal, com a concretização daquilo que são, aquilo que reflete quase filosoficamente falando, não é? E, portanto, entre isto, há questões muito, muito pragmáticas, muito fundamentais. Portanto, o que se verificou é que as questões da pessoa mudar de comportamento por questões de saúde ou porque refletem em termos ambientais, que é melhor ter uma bicicleta do que andar de carro, etc., etc., há questões muito básicas. E aí voltamos à questão das políticas públicas. As pessoas têm que saber andar de bicicleta. Portanto, é preciso ensinar nas escolas. É preciso ensinar os jovens adultos como é que sabem andar de bicicleta do ponto de vista da motricidade, mas não sabem andar de bicicleta em ambiente urbano, que é defender-se, basicamente. Está num campo de batalha e tem que saber comportar-se, enquanto não houver uma expansão de rede cicloviária. Portanto, tem que haver uma rede cicloviária que permita que as pessoas façam esta mudança confortavelmente e, sobretudo, de forma segura. E por aí fora. Depois vem os incentivos do ponto de vista do empregador, vem a disponibilização das bicicletas quando não há espaço para pôr bicicletas em casa, ou eu esqueci, ou hoje não trouxe a minha bicicleta, mas dava-me jeito de ter uma bicicleta para fazer uma deslocação curta, por aí fora. E depois aqui as questões também paralelas, que também são a parte do pau, não é? Portanto, eu falei em cenouras, a parte do pau é reduzir as velocidades de circulação para garantir a segurança também do ponto de vista rodoviário. Eu gostava de saber, e se calhar alguns das pessoas que estão neste painel, como é que as aulas de condução hoje são dadas. Se naquelas horas em que uma pessoa é obrigada a olhar para aquelas aulas do Código da Estrada, quantas vezes é que dizem o cuidado que é preciso ter com quem anda de bicicleta? Se calhar continua a não se falar disso. E quem diz andar de bicicleta, diz os peões, diz tudo isso, não é? Portanto, aqui, se calhar o Mário Alves tem mais informação do que eu,
e eu cada vez mais defendo que o princípio das escolas de condução deviam ser mudados, deviam ser escolas de mobilidade, em que a pessoa vai tirar a carta de condução e ao mesmo tempo sabe como funcionam os transportes coletivos, ter uma noção, pelo menos na cidade onde existe, quais são as ofertas que tem, que pode ir de bicicleta de A para B, ou seja, ensinar as pessoas a moverem-se e não automoverem-se. Filipe, só interrompendo aqui, desculpa lá. Sim. Achas que esse ensinamento, isso se calhar devia ser não tanto numa escola de condução, mas mais na escola em si, ou seja, naquela que as pessoas realmente estão lá e que fazem aquela não é obrigatoriamente? Porque a escola de condução é uma escola que se calhar até podes não ir. Mas, pois, mas é isso mesmo. Eu não acho que devia ser, a escola de condução não devia existir. Devia uma escola de mobilidade onde tu aprendes os modos que queres aprender. Pode ser de bicicleta, andar a pé não precisas de aprender, mas quer dizer, em transportes coletivos, porque uma das coisas que eu cada vez mais concluo, há aquele número clássico que eu costumo fazer, e acho que o Mário Alves também o faz, o David Val também o faz, que é perguntar a uma plateia quantas pessoas sabem quanto é que gastam num automóvel por mês. Uhum. As pessoas não fazem ideia, gastam pelo menos 300 euros por mês, todos os custos incluídos, a amortização, etc, as multas que pagam e que não contam, etc. Portanto, e quando tu tens um passe multimodal, que também em Braga também o há, não é? Em que tu, por exemplo, em Lisboa, numa área metropolitana ou no Porto, pagas 40 euros. Uma família pode ter uma mobilidade por 80 euros e está a gastar 600 porque normalmente tem 2 carros. As pessoas não fazem estas contas, não fazem. Portanto, quando eu digo que é uma escola para a mobilidade, claro que sim, os mais novos também, mas neste momento não podemos esperar uma geração até os efeitos começarem a sentir-se. Deveria ser uma atividade muito mais ativa, eu diria mesmo agressiva, para ensinar estas coisas às pessoas. Pronto, se calhar é uma abordagem um bocado utópica da minha parte, mas faz parte desta questão de dar maior cultura de mobilidade para que as pessoas ao menos percebam porque é que certas intervenções estão a ser feitas. Basta ver o fenómeno bike-lash que está a haver agora em Lisboa por causa da Almirante Reis, que é uma coisa que de facto os argumentos vêm das pessoas mais inesperadas que eu conheço, não é? Pessoas que até refletem sobre as questões da mobilidade e que acham que aquilo é um autêntico disparate. Eu posso dizer que se calhar há críticas a fazer, tal como o Mário Meireles poderá fazer críticas às soluções das redes cicláveis em Braga. Há críticas a fazer e pode-se melhorar, mas agora esta ideia de que isto é um ultraje ocupar uma via de circulação para pôr algumas bicicletas a andar, e eu normalmente até faço a brincadeira de dizer, pois, mas não se constroem pontos a contar pessoas que nadam no rio, não é? Portanto, uma pessoa constrói uma ponte porque há uma linha de desejo e que ela é antecipável, não preciso de ver as pessoas a nadar para fazer uma ponte. E a mesma coisa se passa com as redes cicláveis, não é? E como é que tu consegues? Sim. Como é que consegues, se calhar, usar... porque o que eu sinto nessas discussões e nesses argumentos é que não há informação factual, não há números, não há argumentos sólidos. Muitas vezes, às vezes, pedimos à Câmara ou à Câmara de Informação e ela não nos dá, ou vai-nos dando números ali depois e lá. Não há, ou seja, tanto para os residentes como para comerciantes, como para pessoas que vivem, trabalham e residem na cidade, como é que consegues explicar com informação numérica, com dados, que aquela mudança está a acontecer porque vai ter aquele resultado, ou isso que é benéfico porque A, B ou C? Mário, eu diria que isso é aplicável a todas as políticas públicas, que é a avaliação antes e depois, o ex ante e o ex post, que nos ensinam na universidade. Qualquer pessoa que tenha uma cadeira de planeamento ou qualquer coisa próximo disso aprende isso, e são poucas aquelas onde essas avaliações são feitas, esses escrutínios. Agora, são duas coisas diferentes. A questão é acesso aos dados. Muitas vezes os dados não existem, felizmente a coisa vai melhorando, temos estas ferramentas que eu também tenho as minhas dúvidas, porque esta história do Big Data, há muita confusão metida lá ao barulho, mas cada vez mais temos informação. Agora que temos informação é preciso digeri-la de maneira a que as pessoas percebam, não é? É preciso comentá-la. E é preciso comentá-la, é preciso formatá-la no sentido em que ela seja, para já, fiel ao fenómeno que se está a querer caracterizar e depois de uma forma que as pessoas percebam, não é? Mas isso, há pouca informação, isso nós sabemos, não é? Quer dizer, quem quer fazer um doutoramento em transportes tem o primeiro grande problema, que é, trabalha com o quê? Com que dados?
E tanto que uma das partes de qualquer programa, e o Mário Meirelles está praticamente a terminar o dele, eu sei, e portanto ele teve que fazer um inquérito. Pronto, e portanto o grande problema é a aquisição de dados. Quando hoje em dia se vai fazer um doutoramento de data science ou coisa assim, dados é a coisa que não falta, mas aqui estamos interessados no fenómeno em si, é como medir, o que medir, e portanto isso para mim é um entrave enorme para que haja uma maior aceitabilidade da questão dos novos modelos de gestão da mobilidade urbana, que é isso que estamos aqui a falar, não é? E para convencer as pessoas que efetivamente vale a pena, convencer pessoas de que se eu for tornar um espaço pedonal, a atividade comercial vai aumentar e não reduzir, porque há menos pessoas a parar no carro, isto é uma coisa que para qualquer um que anda a pé na rua percebe porquê, porque pode parar quando quer, mas para quem pensa de uma lógica de como é que eu vou carregar o meu saco, tenho que ter o carro, isto fica difícil. Mas eu não vou tomar mais tempo de antena. Tenho certeza que eu vi o terceiro ou o primeiro ou o segundo Mário, não sei como é que eu posso pegar um bocadinho sobre essa questão dos números e da informação. É óbvio que eu próprio e a MUBI, durante os últimos 10 anos que a MUBI existe, tenho lutado muito para que haja informação. E a falta de participação pública, o poder público não tem o hábito em Portugal de ouvir as pessoas e a sociedade civil, não entrega projetos, se pedimos projetos não nos respondem, os números não estão publicados e, portanto, a questão da participação pública, nota-se que Portugal, acho que até este ano ou para o próximo ano, viveu mais anos em ditadura do que em democracia. E perceber que a democracia não é só o dia das eleições, não é? É um processo contínuo e permanente, é muito importante. Portanto, os políticos têm que ouvir as pessoas que andam de bicicleta, os peões, etc., e não ter medo do conflito. Aliás, o conflito é muito interessante em política, porque aí é que eles são precisos. É preciso o político para depois resolver os conflitos e, portanto, é importante essa cultura democrática que não existe em Portugal. E também chamar a atenção para o seguinte, é que, de facto, apesar de eu e a MUB e muitos ativistas de bicicleta lutarem-se por números e dados e de forma alguma queremos achar que isso não serve, também se tem descoberto nos últimos anos que a polarização já não vai lá com números e com informação realista. Isto é, há pessoas que não aceitam de facto um certo tipo de modelo e, portanto, estamos a falar mais, se calhar, de modelos de sociedade ligados a uma visão do que informação nua e crua. Isto é, às vezes podemos racionalmente estar a dar muitos dados, as alterações climáticas é um caso destes, não é? Mas que são dados que, enfim, não estão muito relacionados com o dia-a-dia das pessoas e, portanto, os números crus e puros, muitas vezes, nós tivemos em discussões do Facebook, já reparamos nisso, não é? Nós podemos dar os números que quisermos, não é? Que nunca ganhamos a discussão. E, portanto, ficamos aqui neste entrave. Daí, talvez, eu recuar um bocado e chamar a atenção para a importância da visão do futuro, uma visão partilhada, uma visão consensualizada, para que depois as pessoas possam ter uma ideia que para chegar à visão, que geralmente até é a lua de mel do planeamento, não é? Porque nós tivermos um conjunto de pessoas diferentes em relação a uma visão longínqua, todos concordam, como disse o Mário Meirelles, espaço para as crianças irem para a escola, não há partido nenhum político, não há nenhum quadrante ideológico que não concorde, mas depois, durante a implementação, é que as coisas se complicam. E, portanto, haver uma visão sólida e consensualizada pode ser um passo muito, muito importante. Aliás, eu gosto de citar o Exupéry, em que diz que se quisermos fazer um barco, não é dando informação, ensinando às pessoas a fazer o barco e dando-lhe pregos e madeira que elas vão fazer o barco. O melhor é levá-las primeiro à praia para ver o mar, a beleza infinita do mar. E, portanto, se nós não vemos a beleza infinita das nossas visões, dificilmente, não é, com muitos números e estatísticas, vamos mudar de opiniões porque achamos que está tudo manipulado, é tudo mentira, etc. E, portanto, muito, muito importante esta ideia de uma visão consensualizada e com a participação da sociedade política e da sociedade civil. E, portanto, este triângulo entre técnicos,
políticos e população e sociedade civil têm que estar numa mesa sentada a discutir com muita transparência e franqueza, coisa que não acontece. O que acontece muitas vezes é que ou os planos de mobilidade são meramente técnicos e não são reconhecidos politicamente e são postos na gaveta, ou os políticos decidem coisas um bocadinho à revelia dos planos, que até dizem as coisas certas porque leram os livros que todos nós lemos. E, portanto, acaba por não ser muito importante. Agora, voltando um bocadinho atrás, a MUBI tem trabalhado muito com comunidade escolar e, de facto, a ideia de trabalhar com a comunidade escolar é importante, e chamar a atenção para o que o Mário Meirelles também disse, quer dizer, apesar de haver hábitos que são difíceis de mudar, a questão do espaço público e da velocidade, como também disse o Filipe, são fundamentais nesta ideia de que o espaço público e a equidade definida em espaço público tem que ser alterada radicalmente. Portanto, não se é aceitável que à porta de uma escola haja carros em cima do passeio, que haja uma confusão extrema, porque, aliás, em termos de cidadania, é uma vergonha completa os pais estarem a dar esse exemplo e a Câmara de deixar que esse exemplo aconteça. Portanto, estão ali muitas crianças jovens não é, a ver o exemplo que não devem, no fundo, os cidadãos da manhã a ver coisas que não devem. E isto a sociedade tem que perceber concretamente que isto tem que ser alterado de uma forma muito, muito forte. A questão da velocidade é algo que durante anos nós combatemos, a questão do álcool, que é de facto, enfim, já há alguns progressos, a nova geração já pode ter alguma noção de que o álcool é mau, mas a questão da velocidade ainda continua a ser um problema cultural muito grave. Continuamos ainda, principalmente dentro das zonas urbanas. A MUBI aqui há uns anos fez uma medição de velocidades numa avenida de Lisboa, que era Infante Dom Henrique, e 70% dos carros estavam em excesso de velocidade, e dos quais, sei lá, já não me lembro bem dos números, mas era uma brutalidade, de facto, a maneira como se anda com altas velocidades na cidade. E isto chega a um ponto que é, aliás, o menos, quer dizer, é bastante intuitivo, que é as ciclovias de facto podem dar uma noção de segurança, e dão, e são seguras, só que as ciclovias por vezes dão uma noção de segurança onde é menos preciso. Isto é uma percepção que é importante fomentar, mas é geralmente nos troços retos, mas também falhamos muito nos nossos projetos, e nomeadamente nos pop-ups que estão a acontecer em algumas poucas cidades de Portugal, e na Europa falhamos muito no ponto mais perigoso, que é as intersecções. E, portanto, eu até costumo dizer que, e a MUBI já escreveu sobre isso, que era melhor quase tratar as intersecções primeiro, fazer com que as intersecções sejam seguras, e depois, numa noite, vai lá 3 homens num caminhão com cones e faz o corredor. E o corredor não é uma decisão técnica, é uma decisão política quase, porque no fundo está-se a pôr o espaço público mais igual ou mais equitativo do que devia ser. Portanto, claramente uma questão política. A questão das intersecções já é uma questão técnica mais complexa e já é preciso perceber algumas coisas que são contraintuitivas, e, portanto, para isso, e isso nota-se muito nas ciclovias que se foi fazendo em Portugal, é que se faz a ciclovia, não é? Porque é para cortar a fita, mas depois chega-se à interseção e abandona-se o ciclista à sua sorte, e depois ela continua a seguir, não é? E isso, a MUBI tem-se batido muito sobre isso. A MUBI também escreveu um comunicado. Bom, aliás, se vocês forem ao nosso site e ao Facebook, ao LinkedIn, ou ao Twitter, vocês poderão ver muitos dos nossos comunicados. Produzimos já muito material nos últimos 10 anos. Um deles foi sobre a questão da hierarquia de decisão em relação à segurança da bicicleta. E contrariamente ao que muitos políticos pensam e muitos ativistas, não é imediatamente ir para a questão da ciclovia ou do corredor protegido da ciclovia. Teremos primeiro que reduzir a velocidade no percurso, não é? É muito importante. Temos que reduzir o número de carros, e isso consegue-se com um plano de mobilidade, consegue-se com muitas maneiras, reduzindo o estacionamento, consegue-se com o pau que o Filipe falava há pouco, portanto isto não é só cenouras. Finalmente ir buscar os cruzamentos, ver se os cruzamentos têm que ser seguros, e geralmente os cruzamentos têm que ser seguros, porque os raios de viragem em Portugal são demasiado grandes, fazem com que as bicicletas fiquem em grande perigo, porque os carros entram nos cruzamentos com grandes velocidades. Com um peão também.
Muitas vezes um peão, uma pessoa Um faz... pedão, exatamente. Uma pessoa às vezes tem que passar quase ao fim. E finalmente, se tudo isto ainda não é o suficiente, fazemos um corredor ciclável. Okay? Portanto, é importante percebermos esta hierarquia. E esta hierarquia é importante porquê? Porque também acautela não só os ciclistas, mas acautela os peões, o transporte público, etc. E, portanto, a partir do momento que também não temos que perceber é que ao pormos a cidade mais segura para os peões e para os ciclistas, estamos, no fundo, a trazer clientes para o transporte público. Isto é, aliás, também uma das coisas que nós devemos dizer é que, em torno dos grandes interfaces, deviam ser áreas prioritárias de baixa velocidade e com menos carros, de maneira a que as pessoas possam, não é, a sua bacia de alimentação dos transportes públicos seja cada vez maior. Portanto, isso, aliás, pode ser uma resposta a cidades como Braga, em que têm zonas rurais muito dispersas, não é? E que, se calhar, se houvesse algum transporte público, BRT, Bus Rapid Transit, que é um transporte público em sítio próprio, que entrasse um pouco pelas periferias da cidade, em que depois nesses interfaces mais periféricos houvesse uma acalmia de tráfego e uma redução de velocidades para trazer bicicletas, peões, etc., para alimentar esse transporte público. Claro que isto não é fácil, porque aliás temos as questões que eu estava agora a falar sobre o planeamento do território, e o planeamento do território tem outros tempos, não é? Demora muito tempo a voltar para trás, e é um bocado, quer dizer, nós quando fazemos urbanismo disperso, ou permitimos que haja urbanismo disperso, no fundo estamos a permitir que as pessoas, no fundo, troquem metros quadrados de casa, não é? Uma casa maior, por gasolina, não é? E isto funcionou no século passado, não é? Que a gasolina era relativamente barata, continua a ser, mas traz grandes problemas para o centro da cidade. E, portanto, e agora alterar esse padrão de dispersão urbana é muito difícil. Às vezes digo que é um pouco como pôr a pasta dos dentes dentro do tubo novamente, e portanto não será fácil. E portanto vamos também ter que pensar sobre uma coisa que nós muitas vezes pensamos pouco, não é? Porque é fácil no centro da cidade, tanto o Mário como o Filipe, nós já estamos plenamente de acordo do que é preciso fazer. O que vai ser difícil será talvez as zonas mais rurais, à roda de Braga e das cidades médias de Portugal. Não há um modelo e não há soluções óbvias, obviamente que transporte público a pedido, espaços para as bicicletas, porque também é uma coisa que também temos que reconhecer, a rede viária em geral tem muita gordura, o que também facilita muito a dieta, não é? E, portanto, quando há muita gordura também é fácil de retirar um pouco. Aliás, esse é o caso que está a acontecer muito nas pop-ups, não é? Às vezes retira-se espaço do automóvel e eles nem repararam que lá estava, porque era segundas filas, etc, etc. E, portanto, por vezes nas nossas estradas nacionais, mas nem sempre, porque também há muito urbanismo ao longo da via, há algum espaço que era possível dedicar às bicicletas. Finalmente, e para terminar, acho que temos que reciclar o Instituto, o IP, não é? O Instituto de Infraestruturas de Portugal. Está sempre a mudar de nome, portanto já nos últimos 10 anos já mudou para 4 vezes de nome. As infraestruturas de Portugal têm os seus técnicos muito vocacionados para o projeto, e o projeto é rodoviário puro e como se mais nada existisse no mundo. E isso de facto tem que ser reciclado. Eu, aliás, já disse isso ao presidente do IP, que devia haver uma grande reciclagem dos técnicos do IP para que comecem a aprender a trabalhar com peões, com bicicletas, com transporte público, etc. E portanto o IP não pode ser estradas só para carros, não é? Como era sempre. E portanto há coisas muito complexas que é difícil de fazer em termos técnicos, que é, por exemplo, como compatibilizar paragens de autocarro com ciclovias, por exemplo, não é nada fácil, não há soluções óbvias, e portanto nada disso há conhecimentos no IP e também nas câmaras municipais, tirando as câmaras municipais maiores, talvez Lisboa já comece a ter, ainda há muita reciclagem a fazer com técnicos camarários e municípios. Porque uma das coisas que está a acontecer e que a MUBI tem estado a protestar e com muita atenção é que tem havido muitos projetos, por exemplo, só para inaugurar ou só para ganhar o subsídio europeu do Fundo Ambiental, que é, por exemplo, cortar árvores para fazer uma ciclovia, o que é um absurdo completo. É, por exemplo, fazer uma ciclovia em cima de um passeio, que é outro absurdo, é pior que cuspir na sopa. E, portanto, tudo isso são coisas que não podem acontecer. Há muito espaço automóvel que é preciso ir buscar. Isso, aliás, tem um double yummy, não é?
um win-win situation, é uma situação de ganho-ganho, porque vamos buscar ao espaço automóvel, reduzimos velocidades, ao reduzirmos velocidades estamos a aumentar a segurança nas intersecções, e portanto tudo isso acontece. Do ponto de vista, e para terminar, do ponto de vista de financiamento, é muito importante começarmos a pensar que o dinheiro não cresce nas árvores. E, portanto, para nós investirmos em transporte ativo, não é? Peões, bicicletas e transporte público, para mantermos, por exemplo, o PART, que é a redução tarifária, que é muito importante, e para aumentarmos o número de transportes públicos, vamos ter que ter fontes de financiamento óbvias, não é? E só para vos dizer que na União Europeia as externalidades automóveis só são pagas a metade, isto é, aquilo que toda a gente diz, que os automóveis já pagam demais com o imposto de combustíveis, não é? O imposto sobre combustíveis não é verdade. Na União Europeia os impostos só pagam metade dos custos externos do automóvel. E quando falo de custos externos é muito importante perceber, não é? É sinistralidade, é o Covid, é a poluição atmosférica, é as alterações climáticas, é o polícia, é os pilaretes, cada um custa cerca de 100 euros a pôr, etc. E, portanto, todos esses custos externos não são cobertos pelos impostos sobre os combustíveis. E eu acho que aqui já fiz assim uma roda. Não estava a controlar o tempo, portanto... Deixa-me, se puder, Mário. Relativamente à questão do TomTom, pode haver aí duas coisas por causa das bolsas. Primeiro, porque nem todos os carros têm TomTom, não é? Ou todos os telemóveis, etc. E depois, porque nós, pelo menos aqui em Braga, as entradas nas escolas estão muito desfasadas nos últimos anos. A saída está muito junta, mas a entrada está muito desfasada e, portanto, pode ser essa a situação também, ou as duas coisas em conjunto, não é? Não sei. Eu estive a acompanhar um estudo francês que também as cidades médias, que se calhar é um pouco de dimensão francesas, de dimensão de Braga, têm de facto esse fenómeno de picos da tarde maiores que o pico da manhã. Isso tem a ver talvez que as pessoas ainda fazem outras atividades depois de saírem do trabalho porque as viagens são muito curtas. Sim. Isto é, ainda vão à aula de judo, ainda vão buscar a criança ao inglês, etc. E, portanto, há esse espaço matutino, não é? Em que não existe às vezes nas grandes cidades. Sim, pode ser, é diferente. Nós infelizmente não temos passe multimodal, temos uma rede de transportes públicos do STUB, que são uma empresa municipal que opera, é 100% municipal e opera em todo o concelho, e por incrível que pareça nós temos 96% da população tem uma paragem onde passa um autocarro do STUB à porta. Portanto, a verdade é que nós chegamos a todo lado, só que depois não temos frequência, não é? Não temos oferta, etc. É o lado mau de termos a parte social, de ter um autocarro a chegar a todo lado. Não é só esse, mas é um autocarro com alguns que gastam 50 litros ao 100, a ir fazer quilómetros e quilómetros, às vezes para transportar 2 ou 3 pessoas da parte rural. E aí sim, se calhar convinha pensar na questão do porta a porta, etc. Nós, apesar de termos um território, uma parte do território rural aqui em Braga, temos mais de 55% da população a viver na parte densa e plana da cidade. Portanto, não me chocaria termos aí alguns park and ride, e depois ter até transporte público a pedido, ou algumas linhas mais normais de transporte público, e depois na cidade termos sim os canais bus com alta frequência, e isso é que acho que era fundamental e que não temos. Portanto, a nossa melhor frequência em Braga neste momento é de 15 em 15 minutos, o que é muito. Vocês quantos quilómetros de vias dedicadas têm? Não têm? Temos ali na Rua do Raio, que não há muita frequência ali, mas pode-se começar por aí, porque isso as pessoas percebem melhor e partilham também com os táxis, portanto a coisa eu acho que mais... Sim, temos ali depois também na Rua Dom Pedro V, só que aquilo é uma rua com 9,5 metros, mais ou menos, e num sentido vêm só transportes públicos, no outro sentido vão os carros. Só que o que é que eles fizeram? No sentido dos carros colocaram estacionamento, então há ali uma galga. Choca um de frente para o outro, depois tem ali umas reentrâncias. Mas isto só funciona, como dizia o Mário, só funciona numa lógica de rede, não é? E há aqui duas notas que eu acho que vale a pena realçar daquilo que o Mário Alves acabou de dizer, com o qual estou 100% de acordo, que é estas zonas periurbanas, não é? Onde a densidade começa a baixar e
e encher autocarros, para leigo perceber, encher autocarros é difícil e, portanto, eles custam mais se não forem cheios, acho que isto as pessoas percebem, requer outro tipo de soluções, como essa dos parques dissuasores, não é? Das pessoas levarem o seu transporte individual, eu diria mesmo, a partir daí também se facilitar a irradiação com modos ativos, nomeadamente o andar de bicicleta. Eu bem sei que Braga está ali numa espécie de um caldeirão. Existem bicicletas elétricas, elas não têm que ser elétricas, mas se existem bicicletas elétricas que ajudam a resolver o problema do declive. O problema do declive é um problema técnico, tecnológico, nada de mais. E depois, e também da aprendizagem da bicicleta, não é? Quem está habituado a andar de bicicleta sabe que quando planeia uma viagem não vai fazer um conta-relógio, não é? Não, claro. Vai fazer é tentar procurar o declive mais possível e anda um bocadinho mais devagar com o desmultiplicador de forças, pode chegar ao fim sem estar transpirado e vencer rampas superiores a 6% ou 5%, o que for. E se chegar um bocadinho transpirado, também não é assim, não vem muito mal ao mundo. Outra questão, e aqui eu estou de acordo com o Mário, portanto, o que nós sabemos dos manuais é que o nível de intervenção para termos redes cicláveis é nunca no passeio e portanto, privilegiar a partilha com os restantes modos e para isso seja possível tem que se reduzir quer o volume, quer a velocidade de circulação para que as pessoas não se sintam minimamente seguras e evitarem precisamente o acidente mais grave. Mas há aqui questões de transição e esta questão das transições, por exemplo, que é aliás uma das nossas preocupações, é como é que nós partimos de cidades, de a dimensão, qualquer que seja a dimensão, de pequena maturidade ciclável, aquilo que os ingleses chamam de starter cities, não é? Aquelas que estão a começar, como é que fazem esta transição para uma cidade onde o modo ciclável começa a ser uma coisa que as pessoas veem e começam a ajustar o seu comportamento enquanto automobilista, nomeadamente, mas também condutores de autocarros, de pesados, o que for. E essa transição, de facto, eu só vejo a par da estruturação de uma cidade com grandes corredores de transportes públicos, é que tenhamos corredores multimodais em que haja uma distribuição equitativa. Isso, e portanto implica haver ciclovias numa fase inicial, em que, mais uma vez concordo com o Mário, as interseções têm que estar lá. Mas numa fase inicial ter corredores para que as pessoas perceberem que podem ir às vezes até mais depressa de bicicleta de um ponto da cidade para o outro, seguindo um percurso seguro, é fundamental. E que essas redes sejam comunicadas de forma clara, que não sejam mapas ilegíveis, não é? Que seja uma coisa, claro, pronto, a comunicação aí... Seja claro que defendemos corredores seguros. Eu sei, Mário. Em situações em que, politicamente, aliás, quer dizer, em termos históricos e políticos, há possibilidades. A política é a ciência dos possíveis, não é? Portanto, e, portanto, em circunstâncias que politicamente assumimos que não podemos baixar a velocidade para 30 km por hora em determinadas avenidas, o que é perfeitamente possível e aceitável e legítimo, a ciclovia tem que existir porque só abaixo de 30 km por hora é que a ciclovia não terá que existir. Agora, concentrem-se muito mais na maneira como as interseções funcionam do que o corredor propriamente dito. O corredor propriamente dito é fita métrica. Sim, esse não tem dificuldade em fazer, os outros sim, isso concordo contigo. Estava a adicionar também uma questão que era a questão dos semáforos, que muitas vezes de bicicleta temos que parar não sei quantas vezes, vamos numa avenida e temos que fazer não sei quantas paradas porque os semáforos estão pensados para o automóvel e não para quem vai de bicicleta. Pronto, já Copenhague e Holanda têm sensores para bicicletas, quer dizer, e aí também é interessante, e também comentando os lados do tom-tom, é que quando não medimos, não existimos, não é? E se não medimos as bicicletas, se não medimos os peões, deixamos de existir. Aliás, qualquer projetista de semáforos sabe o número de carros exatamente que passa em todas aquelas intersecções, não é? Aquilo é tudo calculado cientificamente, com o número de carros que por ali passa, mas não sabem absolutamente nada sobre o número de peões e sobre o número de bicicletas. E, portanto, como não sabem os números, acabamos por ter os restos e acabam até de serem os mexilhões a discutir uns com os outros em cima do passeio, não é?
enfim, com aquilo que lhe resta. E, portanto, ver que esta questão, pedir números e pedir, aliás, quer dizer, fazer, por exemplo, a contabilidade dos ciclistas com tótems, que já Lisboa já tem alguns, fazer a contabilidade, por exemplo, da poluição e das partículas existentes nas ruas da cidade é muito importante, não é? Porque a partir daí há uma responsabilização, não é? Eu, aliás, já uma vez propus que devia ter era uma regra de 3 simples, muito simples, não é? Regra de 3 simples, muito simples, a redundância está aqui, seria pôr na Avenida da Liberdade ou nas avenidas de Braga o número de crianças a entrar com asma no hospital, por exemplo. Porque os estudos existem, a Universidade Nova e o Francisco Ferreira da Zero têm esses estudos, sabe perfeitamente relacionar a quantidade de partículas em suspensão no ar em Lisboa e o número de crianças a entrar nas urgências com asma. Pronto, quer dizer, isto pode parecer até demagógico, mas não, é uma realidade, as pessoas têm que saber, não é? Não podemos ter medo que matem um mensageiro. As pessoas não podem, quer dizer, é um bocadinho que não podem ignorar a informação que existe. E perante esta, quer dizer, aliás, se formos a Paris e ao site de Paris, a informação que existe sobre relacionar o Covid com as partículas e com o uso do automóvel, por exemplo, os pulmões, uma experiência que também aconselho, podia-se fazer em Braga, que era pôr uns algodões em forma de pulmão numa rua e passado um mês vamos ver como é que eles estão, não é? Então, perfeitamente, os dois algodões em forma de pulmão estão totalmente pretos. E, portanto, isso são coisas que o próprio município não devia ter medo de dar estas mensagens, porque depois é muito mais fácil, e o backlash que o Filipe falava será muito mais suave, porque as pessoas já estão a desculpar-se, porque já sabem porque aquele tom é, quer dizer, é uma questão de responsabilidade. O município está a reduzir o número de automóveis porque aqueles pulmões que estavam naquela cidade e estavam naquela rua estão totalmente pretos. E, portanto, sim, é aquela questão de explicar às pessoas que o que é que essas mudanças significam, o que é que se ganha aqui, aquela visão que nós aqui se calhar já sabemos qual é, o que é que se ganha, só que a pessoa comum, que não está aqui entre nós, não sabe. O que é que se ganha também é interessante, porque acho que os municípios portugueses fizeram muito nas últimas décadas, era guardar o dinheiro e os investimentos para o ano eleitoral, ok? Só que se calhar, quando estão a fazer dieta e restrição e usar o pau, como diz o Filipe, se calhar têm que fazer muito mais investimento no início do mandato, porque depois vem a festa a seguir, não é? Portanto, a festa demora a chegar. Se nós usarmos o pau no ano eleitoral, não vai correr bem. E, portanto, o que eles têm que fazer é fazer os investimentos mais difíceis e esperar pela festa que aconteça nos 3 anos a seguir. Não é? E depois, nos 3 anos a seguir, já está ganho. E, portanto, esta diferença de investirem no princípio do mandato ou no fim do mandato também pode ser uma boa mensagem política a dar. Sim, isso em Lisboa para o ano, no ano das eleições vai ser um ano bem interessante para ver. Mas para fecharmos, então... Deixa-me só dizer 2 coisinhas. Sim. Rápido. Acho que temos 2 fenómenos a acontecer em Portugal. Um é o abate de árvores para fazer ciclovias. Não consigo perceber quando há espaço para fazer ao lado. E o outro é usar as ambulâncias e os carros dos bombeiros para justificar o porquê de não se fazer ciclovias. Não sei se isso é uma questão normal ou não, mas aqui também já foi utilizado, não para se fazer ciclovias, mas para abrandar o tráfego numa determinada via. A questão há bocado falava-se das infrações à porta das escolas e das velocidades. Eu ouvi de alguém com responsabilidades públicas aqui em Braga dizer que isso é matéria jurídica. E quando houve agora este acidente do Alfa Pendular, que houve uma ameaça de um processo à questão da jurisdição, eu comecei a falar com algumas pessoas a perguntar, da parte jurídica, a perguntar até que ponto é que um município que sabe que há velocidades extremamente altas e atropelamentos e etc., e não implementa aquelas medidas que são básicas para reduzir isso e para evitar isso, numa rua que é jurisdição do município, também não está a partilhar responsabilidades quando os acidentes se dão, não é? E não pode haver ali uma questão civil apontada, ou o que é que pode ser feito. E, portanto, se calhar quando essas coisas começarem a acontecer, se calhar os municípios vão começar também a perceber como é que têm mesmo que reduzir as velocidades e que mudar os paradigmas e que têm que estudar os acidentes e resolver os problemas. Uma ideia para os financiamentos. Os acidentes em Braga custam 33 milhões de euros. Estamos a falar de 3 vezes mais do que a infraestrutura, o backbone
da rede ciclável está prevista em termos de investimento. Portanto, se criássemos infraestrutura e reduzíssemos os acidentes, estávamos a poupar muito dinheiro ao Estado, não é? Portanto, a todos nós, e portanto acabava por poder ser aqui uma forma também de financiar. Vou dar o exemplo de Pontevedra. Pontevedra, que é uma cidade de 30. Sim, sim. Bem, isso que o final é sempre igual, que é sempre aqui ao final em que nós ficámos aqui o resto do dia, só que não há tempo e fica sempre muita coisa para dizer. Por isso, resta-me agradecer a todos a presença aqui, também a quem nos viu, e continuem a acompanhar o Festival Política, porque já a seguir vai haver mais programação para verem. Eu agradeço à Vera Macedo pelo excelente trabalho que fez. Obrigado, Vera. Obrigado, Vera. Obrigado. E obrigado. E obrigado, Mário, pelo convite. Obrigado, Mário.